Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já deu pra ver que tá frio aqui no sul, né? E no vídeo de hoje eu quero trazer um tema bem bacana que a gente já tem abordado lá no meu perfil do Instagram e agora eu vou trazer aqui em forma de vídeo. Mas antes de tudo, deixa o teu like aqui no vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Sabe o que está acontecendo? Você tá vendo os vídeos, você está gostando, você tá usando as nossas dicas e não tá me deixando nenhum like aqui. Poxa, não custa nada pra você, né? Deixa aqui um like, deixa um comentário aí do que você tá achando dos vídeos e se inscreve no canal também, porque aí você não vai perder os próximos vídeos. Esse tema que eu falei que tenho abordado lá no Instagram é, na verdade, um quadro que eu criei lá no Instagram. Toda semana eu faço um post sobre isso e eu chamo ele de Arquidicionário. O que é isso? Sabe quando você vai na obra, se você é cliente, ou às vezes até se você é um arquiteto que está começando, você vai numa obra ou tá ali junto com outros profissionais e você não entende muito bem aquelas palavras que eles estão usando, aquele linguajar próprio da nossa área, então você fica meio confuso, você demora para entender, você chega em casa e vai pesquisar na internet, é mais ou menos isso. Então, como eu vi que tem muito essa questão, né, tem muitas essas dúvidas, muitos clientes ali, a gente está tendo uma conversa e às vezes acaba escapando uma palavra mais difícil, mais específica da nossa área, e aí os clientes acabam nos perguntando também, o que é isso, o que significa isso, né? Então a gente viu essa necessidade mesmo de trazer essas traduções, né, como se fosse um dicionário mesmo de arquitetura. Então esse é o quadro que a gente tem feito lá no Instagram. E aí eu decidi fazer aqui hoje um vídeo compilando esses temas que a gente tem trazido nas últimas semanas. Então eu anotei aqui, até tô com a minha colinha, várias palavras que eu já trouxe lá no Instagram e que agora eu vou trazer aqui brevemente nesse vídeo, né? Não vou me alongar tanto, porque são várias palavras, né? Foram várias semanas que a gente foi trazendo, mas eu vou explicar um pouquinho sobre cada um e aí você me conta aqui nos comentários se você já conhecia essas palavras, se você já sabia o significado e se teve alguma coisa nova que você aprendeu com esse vídeo, tá bom? A primeira palavra que começou tudo isso, que começou essa ideia de montar esse quadro, foi a palavra península. O que é península, Maria? Tá, península a gente sabe que é uma ilha, né? Um tipo de ilha dentro da geografia, e na cozinha não seria diferente. Então, sabe quando a gente tem lá uma bancada bem no meio da cozinha, que a gente chama de ilha? Às vezes a gente se engana porque nem sempre é uma ilha. Qual que é a diferença para você pensar entre ilha e península? A ilha, assim como na geografia, é quando você tem lá a bancada, ou um continente, se fosse na geografia, você tem lá a bancada e você não tem nada ao redor dela, ela não tá encostando em nenhuma parede, ela não tá fazendo um L com outros armários, ela tá realmente independente ali no meio da cozinha, tá? Então isso é uma ilha. E a península, ela é uma espécie de uma ilha, só que ela tá encostada em alguma coisa. Então, por exemplo, você tem a ilha ali, né, a bancada que você chama de ilha com as banquetas, mas ela tá encostada em uma parede, né, na lateral. Ou ela tá fazendo um U com outros armários, né? Ela tá interligada com outros armários. Então, o nome correto é península, né? Não que você não possa chamar de ilha, mas só por nível de curiosidade mesmo, né? Talvez você tenha se perguntado o que é essa tal da península, né? Que às vezes os profissionais falam. É a própria ilha que a gente chama, só que quando ela não tá livre de todos os lados, né? Quando você não consegue circular ao redor de toda a ilha. Então, você tem ela encostada em alguma parede, em algum armário, em algum móvel, então ela já é uma península porque ela não é totalmente independente, tá? Então é mais ou menos isso. A segunda palavra que a gente trouxe lá no Arquidicionário é brise. Você provavelmente já ouviu essa palavra por aí, até talvez saiba o que é, mas vamos ver se você sabe mesmo. O brise, ele é uma estrutura, geralmente em madeira ou metal, que serve para barrar o sol, né? Conter essa incidência do sol dentro da edificação. Então, ela vai ficar posicionada na frente de uma janela, por exemplo, de grandes aberturas de vidro, justamente para barrar esse sol sem perder totalmente a transparência. Então, ao invés de você ter ali uma cortina fechada por dentro, você não enxerga nada lá fora, você coloca essa estrutura por fora ali da janela, com a angulação certa, né? Não é só um ripadinho, você tem que ter ali uma inclinação daquelas ripas, tem um cálculo
cálculo que a gente faz para saber qual o melhor tipo de brise para aquela janela, porque ela tá voltada para o sol de uma forma ou outra. Então a gente precisa fazer esse cálculo e aí sim essa estrutura vai barrar o sol. Então, quando o sol bater na edificação, né, bater na janela que tá naquele horário voltado para o sol, essas ripinhas, elas vão fazer esse trabalho de bloquear o sol, ou seja, o raio solar vai vir direto ali naquela ripinha, porque foi feito um cálculo e vai dar certo. E aí aquele raio solar não vai entrar direto dentro da edificação, então não vai esquentar tanto ali o teu ambiente, também não vai ficar te ofuscando, vai entrar uma luminosidade, mas não aquele raio solar diretamente. E eu gosto de falar do brise porque muita gente pensa que o brise é só um ripadinho estético de madeira na frente da janela, mas não sabe para que serve, né? Não sabe que ele tem realmente uma função que tá além da estética, que é justamente essa. Então, vai ter gente que coloca só um ripadinho, uma questão estética, mas o certo é o brise, né? O que começou toda essa tendência desses ripadinhos é o brise. Inclusive, a palavra brise soleil significa barra sol. Eu não sei se eu pronunciei direito, tá? Essa palavra é francesa, mas foi daí que surgiu. Então, como a tradução é barra sol, é justamente isso. O objetivo do brise é barrar o sol. Poxa, Diana, você tem que ficar coando no momento de eu gravar o vídeo, né, menina? Terceira palavra do nosso arquidicionário é bisotado ou bisotê. O que é isso? Confesso que a primeira vez que eu ouvi eu também fiquei confusa, tive que pesquisar, eu não sabia o que era. Então, de repente você já ouviu por aí, hoje eu vou te contar o que é o bisotado. Bisotado é um tipo de acabamento, onde você tem, geralmente nos espelhos, uma espécie de um chanfrado na ponta. Repare quando você tem um espelho, inclusive vou pôr uma foto aqui, que ele é todo liso, mas bem nas pontas, bem nas bordas, ele tem um leve chanfradinho, né? Ele não acaba naquela mesma linha reta, ele dá uma chanfradinha no final. Esse é o acabamento bisotado, que também pode ser feito em outras coisas, mas geralmente você vai encontrar ele nos espelhos. Então você já sabe que se quiser um espelho como esse da foto que eu deixei, você vai pedir um espelho com acabamento bisotado. A próxima palavra da nossa lista é boneca. Esquisito, né? Boneca. Quem fala de boneca na obra? Isso vai variar de região para região. Tem pessoas que chamam de gola também. E o que é isso? Ótimo que eu tô aqui, tem uma porta, eu consigo mostrar para vocês ao vivo, tá? Ao vivo não, né? Porque a gente tá gravando, mas eu consigo mostrar aqui no vídeo. Bom, o que é a gola ou a boneca? É aquele espacinho ali no canto da porta, tá vendo onde eu tô apontando com o dedo? Então você pode reparar em qualquer ambiente que geralmente a porta do ambiente ela não é bem encostadinha na outra parede, ela não é bem no início dessa parede aqui, tem sempre um afastamentozinho ali que gira em torno de 10 centímetros, que é o ideal. E para que serve essa tal dessa gola ou essa boneca? Ela serve, ó, justamente para que quando você abrir a porta, a maçaneta não fique batendo aqui nessa parede, né? Não fique descascando, estragando. E também, se a gente não tivesse esse espaço e abrisse a porta, a gente não conseguiria abrir ela toda, porque ia ficar o espaço entre a porta mesmo e o final da maçaneta, né? Que ela tem ali uma profundidade. Então, esses 10 centímetros ali é justamente para que você consiga abrir a porta ali bem 90 graus e ainda assim fique um espaço ali para a maçaneta. A próxima palavra do nosso arquidicionário é gabarito. E o legal é que ela tem vários significados dentro da obra, né? Não é uma coisa só. Então a gente tem, por exemplo, gabarito, que você provavelmente conhece, que seria assim uma marcação, um molde para você fazer algum desenho. Então tem aquelas réguas, sabe, que a gente tinha na escola, que tem ali o desenho das letras e você usa como um molde. Isso é um gabarito também, né? Mas na obra, principalmente, se utiliza em dois casos essa palavra. Quando você está fazendo a marcação da obra, e aí se chama, você está fazendo o gabarito da obra, que é o quê? Você delimitar ali, normalmente com linhas, ou taquinhos de madeira, ou os dois, você está delimitando o formato ali da casa, o formato daquela obra para depois iniciar a construção, né? Então é como se você estivesse desenhando as linhas externas da casa e aí você está fazendo o gabarito. E uma outra forma de usar essa nomenclatura é a altura de uma edificação. Então você pergunta, qual é o gabarito dessa edificação? É a altura que ela tem do piso até o último andar. Então esse é o gabarito dela. Inclusive, quando a gente olha a legislação ali, plano diretor, código de obras das cidades, que é o que te diz qual gabarito você pode usar, ou seja, até quantos andares você pode construir. Então essa palavra também é utilizada. Pé direito.
Esse é o tipo de palavra que a gente às vezes acha que todo mundo já sabe, que é muito óbvio, mas não é. Porque todas as palavras que eu trouxe foram fruto de sugestões de clientes ou de seguidores lá no Instagram, de palavras que eles não conheciam ou coisas que eu me lembro que já me perguntaram. E o pé direito é uma delas. Então, o que é o pé direito? Pé direito é basicamente a altura do teu ambiente, a altura que você tem do piso até o forro. Qual que é a altura que você tem internamente na edificação? Esse é o pé direito. Então é o pé direito que você tem aí no final da tua perna direita. Não é só esse o pé direito. Dentro da obra, quando falar pé direito, você sabe que é a altura interna ali daquele cômodo. Cobogó. Cobogó. O que é cobogó? Cobogó é um tipo de divisória de ambientes, então é uma espécie de parede, né, um elemento de divisão que é vazado. Vou até colocar uma imagem aqui também, você já deve ter visto. Ele é todo furadinho, por quê? Porque ele vai te permitir isolar ambientes de certa forma, né, não totalmente, mas ele vai dar uma delimitada, olha, aqui a sala, aqui a cozinha, então ele delimita os espaços, apesar de não fechar completamente, e mesmo assim ele permite a entrada da luz, ele permite que o som passe, então ele tem essa dupla funcionalidade. Ele é um meio termo, ele não é uma parede que vai fechar tudo e vai isolar os ambientes, mas ele também não vai ser, por exemplo, uma janela que é toda aberta. Ele tem ali algumas formas, né, até na imagem que eu deixei é um exemplo, mas dá para fazer vários modelos. E ele é feito justamente para que a luz possa passar, o som possa passar, mas que delimite visualmente, de certa forma, os espaços e também questão estética, né? Ele também fica bonito, né? Dependendo do ambiente. Então, é bem válido utilizar aí os cobogós. Inclusive, uma curiosidade que eu já anotei aqui na minha colinha é que o nome cobogó vem do nome dos 3 engenheiros que inventaram esse tipo de elemento, né? Esse tipo de divisória. Então, os nomes deles eram Amadeu Oliveira Coimbra, Ernesto Beckman, acho que fala assim, mas se escreve Boeckman, ou seja, o Bo tá aí, e Antônio de Góes, esse brasileiro, e aí o Go, então Cobogó, por conta dos 3 engenheiros. Platibanda, essa tá fácil, né? Isso aí é modernidade, então você já deve ter ouvido, já deve ter falado, deve saber o que se trata a tal da platibanda. O que é platibanda? É aquela paredezinha pequena que tem em cima da casa para esconder o telhado. Basicamente, assim, com uma linguagem bem acessível. Então, sabe quando você tem aquelas casas super modernas ou até prédios em que o telhado não é aparente, o telhado fica escondido dentro da edificação? Então, justamente ali, eles fazem o telhado normal, só que sem os beirais, e aí se constrói ao redor, para esconder esse telhado, uma parede, né, baixinha, uma muretinha, e ela é a tal da platibanda, que tem essa função aí de esconder o telhado e trazer essa cara mais moderna ali para um prédio ou para uma casa. Tem se feito muito casas assim hoje em dia, eu vou deixar uma imagem aqui, mas certamente você já viu por aí. Uma outra palavra que me perguntaram, inclusive lá na minha caixinha de perguntas, é sobre o living. O que é o tal do living? E o bacana é que o living, ele não é só uma dúvida quanto à palavra, mas quanto a reconhecer o que é um living. Então vamos lá. O living é basicamente, né, explicando de maneira simples, uma sala de estar, né, um grande ambiente de uma casa onde você tem pequenos ambientes integrados, ou seja, sabe aquela sala grandona que você tem ali uma estante de livros, uma poltrona e é o cantinho da leitura, aí em outro local você tem um jogo de sofás ali, uma mesinha de centro e é um espaço mais de receber visitas, mais de estar mesmo, e aí você tem num outro canto um sofá mais confortável, uma TV que é a sala de TV, mas tudo isso sem parede, sabe? Tudo no mesmo ambiente. Isso é um living. Ou seja, você não precisa dizer, chegou uma visita na tua casa, você não vai dizer assim, aqui nós temos a nossa sala de leitura, a nossa sala de estar, a nossa sala de TV, você vai falar, aqui é o nosso livro. Né? Porque são várias coisas ali que fazem parte da sala, mas que tem ambientes ali separados. E muitas pessoas confundem porque pensam que o living é simplesmente sala, é sinônimo para sala. E não é. Não que seja errado você falar também, né? Mas a sala é basicamente um ambiente, né? Você entra, você tem ali os sofás, a TV, tudo no mesmo local, você não tem ambientes diferentes.
E o living é justamente quando você tem vários ambientes, né? Quando você pode aí ter uma sala maior, um espaço maior, e aí você faz ali vários microambientes integrados num todo. Gente, eu acho que eu vou encerrando por aqui, porque a minha ideia era falar de todas as palavras hoje de forma resumida. Mas como vocês viram, a Maria quase não gosta de falar, né? Eu converso bastante, já dou uma dica aqui, já falo uma coisa ali, já mostro a minha porta. Então, eu acho que o vídeo vai acabar ficando muito longo. Então, eu decidi fazer uma parte 2 para a próxima semana, falando ainda do Arquidicionário. Se você quer ver alguma outra palavra aqui que eu não falei hoje, me manda aqui nos comentários, que aí, se não tiver na minha listinha, eu já vou adicionar aqui, já vou trazer também um post lá no Instagram. E se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, porque aí você vai ver todos esses posts e eles estão lá de maneira mais explicadinha, com várias imagens, exemplos, então é bacana também, né? Se você tem essa curiosidade, muitos clientes têm essa curiosidade e me perguntam o que é determinada palavra, o que é isso que eu falei, né? E gostam de estar inteirados do assunto, assim como a gente, né? Você gosta de saber o que está sendo falado ali na tua obra, enfim, no teu espaço. Então é bacana a gente ter essas informações aí, tá? Então é isso aí, eu vou fazer uma parte 2, me manda aqui as palavras que ficaram faltando, que você tem dúvida, e na semana que vem eu vou trazer daí a parte 2 desse vídeo, tá bom? Combinado? Até a próxima, fui! E olha lá, você achou mesmo que eu ia encerrar o vídeo sem lembrar de pedir pra você se inscrever no canal? Então para de ser pão duro, que se inscreve aqui no canal, nem tem custo pra você, vai me ajudar muito, hein? Se inscreve aqui e deixa o teu like.